Neste vídeo, você vai aprender sobre o dimensionamento de viga de transição, avaliando o impacto da variação da altura no seu custo. Sou o engenheiro José Salvador, seja bem-vindo ao canal Engenharia 2 Pontos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Nos vídeos anteriores, dimensionamos uma viga de transição com a menor seção possível para atender o estado limite último e o estado limite de serviço. Posteriormente, avaliamos o impacto da variação da largura da viga no seu custo. Hoje, vamos avaliar o impacto da variação da altura da viga no seu custo. Vou compartilhar a tela para a gente retomarmos a nossa análise. Essa aqui é a nossa planta de forma que nós estamos trabalhando desde o primeiro vídeo. Recapitulando aqui a nossa viga, né, de transição que nós estamos analisando, essa que vai aqui do P8 ao P11, e que o P9, esse que está achureado, que morreu nesse pavimento, e a P101 e P102, que está nascendo em cima dessa viga. Essa viga que atendia o estado limite último e o estado limite de serviço, teve uma seção de 25 centímetros por 90 centímetros, um consumo de aço de 847,8 quilos e um consumo de concreto de 3,376 metros cúbicos e uma forma de 29,52 metros quadrados. Então, essa viga, né, com esses dados de consumo, no seu dimensionamento, é a nossa viga de referência. É a viga que atendeu o estado limite último, atendeu o estado limite de serviço e também atendeu quanto à taxa máxima de armadura. Hoje, nós vamos analisar qual o impacto teria no custo e no consumo de aço, né, principalmente, no custo da viga, eu alterando essa altura dela, mantendo constante a largura. Então, nós vamos manter constante a largura de 25 centímetros e vamos de 5 em 5 centímetros analisar qual que é o consumo de aço, de concreto e a forma usada para essa viga. Então, aqui está a nossa viga de referência, está aqui o detalhamento dela, né? Do jeito que o software forneceu, não fizemos nenhuma edição para que não tivesse a parte subjetiva em termos de consumo de aço, né? Então, a gente manteve como veio do software. O consumo de aço, está aqui a tabela, o relatório fornecido pelo software, né? Com o consumo de aço, está o volume de concreto e a forma aqui. Então, esse aqui vai ser nosso parâmetro de comparação, vai ser a nossa referência. Então, inicialmente, nós alteramos a altura da viga para 95 centímetros. Fizemos os cálculos, né, novamente, e encontramos essa viga aqui com esse detalhamento. Essa viga com esse detalhamento deu um consumo de aço de 819,9 quilos e um volume de concreto de 3,562 metros cúbicos, né, e a forma 30,96. É claro que, né, o volume de concreto de forma vai sempre aumentar à medida que eu for aumentando a dimensão, né, a altura da viga. Mas a análise principal nesse ponto que nós estamos só de materiais, né, está focada no aço. Então, aqui tivemos 819,9, voltando aqui na nossa viga referência, né, foi de 847,8. Então, tivemos uma diminuição, né, na primeira tentativa aqui de aumentar a altura da viga. Continuando, passando ela para 100 centímetros, a altura da viga, mantendo a largura de 25, né, a gente obteve o resultado de 780,8 quilos de aço, né, um volume de concreto 3,75 e de forma 32,40. Então, continuamos a diminuir o consumo de aço. Então, de 90 para 95 houve uma redução, de 95 para 100, nova redução, e vamos continuar aumentando. É claro que tem limites, isso até por questão, né, de arquitetônica, mas o intuito aqui é a gente encontrar uma altura máxima com menor consumo. Se tem esse limite, né, se vai sendo indefinidamente, vai aumentando ou não. Então, agora nós vamos avaliar uma viga de altura 105 centímetros, mantendo, né, a largura 25. Com esses dados,
nós já tivemos uma inversão no comportamento do consumo de aço. Agora já tivemos um aumento para 810,8 o consumo de aço. O concreto e a forma aumentaram, como aumentou a altura, né? Mas já em relação ao anterior, que era 780,8, agora nós já temos um consumo maior de 810,8 quilos de aço. Continuando ainda, passando agora para 110 centímetros, a altura, mantendo os 25, o consumo de aço caiu para 725,5. E o concreto para 4,125 e a forma 35,28. Para 115 centímetros, continuando e aumentando, nós tivemos um consumo de aço de 740,4, né, e um volume de concreto de 4,312 metros cúbicos e forma de 36,72. E 120 centímetros, né, continuando aumentando, nós estamos à procura de uma altura, mantendo a largura, que tem o menor consumo de aço. Depois nós vamos avaliar, nós vamos analisar se é interessante ou não, né, no conjunto, essa altura também. Então, com 120, o consumo foi para 713,6 e o volume de concreto 4,50 e forma 38,6. Aí nós paramos por aí, porque também, né, não podemos indefinidamente ficar aumentando essa altura, porque é questão de ter outros comprometimentos, né, em termos de pé direito, né, de altura disponível. Então, aí também iria implicar, né, em outros custos de outros pilares. Então, nosso foco aqui está sendo exclusivamente, né, na viga e transição. Não estamos avaliando impactos nos outros pilares, por isso que a gente não está tentando aumentar demais também a altura. Mas olhando agora essa tabela resumo de consumo de materiais para essas 1, 2, 4, 6, 7 opções, né? Ou seja, a primeira é a nossa viga de referência, né, que foi obtida no estado do limite último, no estado do limite de serviço, como a menor seção que a gente conseguiu lá, que atendia esses parâmetros desses estados, né? Lá nós tivemos um consumo de aço de 847,8. Continuando a nossa análise aqui, né, no termos de consumo de aço, a gente viu que foi de 25 para 95, nós tivemos uma redução, continuamos tendo uma redução de 25 para 100, depois para 105 houve um leve aumento, e depois continuamos uma redução, um leve aumento para 25, 115, e um leve diminuição para 25, 120. Colocando os custos, né, nós vamos usar aqui como custos unitários médios para material e mão de obra, tá? Esse aqui é um valor de referência para a gente poder comparar. Então, estão detalhados, estão aqui os valores unitários para ser atualizados, inclusive, por outras regiões, né? Na nossa região, nós estamos adotando esses parâmetros aqui para o concreto 30 MPa, incluindo o material, né? Concreto usinado, o serviço de lançamento, o serviço de adensamento, R$ 370 metros cúbicos. Forma, né? Material e mão de obra de execução da forma, R$ 31. Então, colocando esses custos aí, já que o nosso objetivo é encontrar uma viga que, alterando a altura, qual que atinge o menor custo, nós observamos aqui para essa tabela, resumo de custo, que a viga 25 por 110, ou seja, largura 25, mantendo aquela do estado limite último e do estado limite de serviço, alterando apenas a altura, a 25 por 110, nós tivemos o menor custo, que a nossa viga de referência, 25 por 90, deu um custo de R$ 9.031,34. Considerando isso um parâmetro 100%, esse 9.031,34, a gente vê pela essa tabela que a viga, né, 25 por 110 corresponde a 94,08. Então, foi uma redução aí de cerca de 6%, né? E com custo de R$ 8.496,48. Então, a conclusão que a gente chega, né, com esses dados e com essa análise nossas quanto à variação da altura, que até um certo limite, eu vou aumentando a altura, eu tenho uma diminuição do custo. Depois, né, eu volto a ter um aumento, né, gradativo desse custo. Essa tendência provavelmente está relacionada, né,
com a diminuição da rigidez da ligação da viga com o pilar, que aqui está mantendo-se o pilar com as mesmas dimensões, e quando eu for aumentando as dimensões da viga, aumenta a inércia da viga, né? E estou mantendo constante a inércia dos pilares. Então, há um maior momento positivo na viga, e com isso acaba tendo uma armadura de flexão um pouco maior. Então, por isso que a tendência, à medida que eu vou aumentando, quando chega a um certo ponto, há uma inversão desse comportamento quanto ao custo. Concluímos a avaliação do impacto da variação da altura da viga de transição no seu custo. No próximo vídeo, vamos analisar outros 2 parâmetros: resistência do concreto e a rigidez da estrutura. Muito obrigado e até a próxima.